Salve galera nerd, aqui quem fala é o Duca e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do encontro épico que irá acontecer em Homem-Aranha 3. Isso mesmo, o Doutor Estranho irá aparecer no filme do Cabeça de Teias. Então eu resolvi separar 3 vezes que o Mago Supremo e o Aracnídeo trabalharam juntos. Então se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí pra dar aquela força e bora pro vídeo! Homem-Aranha e Doutor Estranho resgatam a Mary Jane. O Homem-Aranha estava muito preocupado com a Mary Jane. Ela havia desaparecido e ele não fazia ideia de onde ela estava. Ele estava jogando suas teias no céu de Manhattan, pensando sobre ela. E daqui a pouco ele viu ela passando voando perto dele e ficou sem entender nada. Ele seguiu a Mary Jane e ela foi até o Sanctum onde o Doutor Estranho vivia. O objetivo da Mary Jane e do grupo de pessoas que a acompanhava era roubar um objeto conhecido como varinha de Uatum. Essa varinha era uma espécie de chave transdimensional que serviria para os planos da pessoa que estava controlando a cabeça da Ruivinha. A Mary Jane e o grupo dela acabaram falhando, só que o Homem-Aranha foi bem sucedido em colocar um rastreador na sua amada. Ele a seguiu e descobriu que ela estava em um complexo controlado pelo Barão Mordo. O Barão Mordo utilizava controle mental sobre as pessoas, e ele fingia que ele era o pai da Mary Jane. O Peter acabou sendo vítima do mesmo controle e viu seus pais. Durante o controle mental do Barão Mordo, ele fazia com que as pessoas ficassem presas nas ilusões, só que os corpos delas agiam de acordo com o que ele queria. Então, enquanto a Mary Jane sonhava que estava com o pai dela, na verdade ela estava tentando roubar o Sanctum do Doutor Estranho. É um negócio meio maluco. Mas isso aconteceu com o Homem-Aranha também. E o grupo da Mary Jane conseguiu ser bem sucedido graças à ajuda do Cabeça de Teias. O Doutor Estranho percebeu que havia alguma coisa de errado com o Homem-Aranha e o libertou do feitiço. E ambos foram até o local onde o Barão Mordo estava fazendo esse tipo de magia para controlar a cabeça das pessoas, para finalmente detê-lo. O que nem o Doutor Estranho e nem o Homem-Aranha sabiam é que o Barão Mordo estava a serviço do Dormammu. E dessa vez o Doutor Estranho não iria barganhar com ele, porque não tinha conversa, ele precisava ser impedido. E o Homem-Aranha e o Doutor Estranho conseguiram impedir o Dormammu de entrar na realidade onde eles viviam e também salvar a vida da sua amada Mary Jane. A segunda vez que o Homem-Aranha e o Doutor Estranho se encontraram foi na HQ Symbionte Spider-Man Alien Relative. Nessa realidade maluca, o Homem-Aranha usava o simbionte e ele estava lutando contra Kraven, o Caçador. Quando finalmente ele conseguiu dominar o seu inimigo, a realidade foi alterada e o Kraven se tornou uma espécie de herói. E esse herói era até um parceiro do Homem-Aranha. Só que a consciência do Homem-Aranha ainda se manteve igual. E o Peter não entendeu nada do que estava acontecendo e resolveu ir procurar o Doutor Estranho. Quando ele chegou no Sanctum, onde o Doutor Estranho deveria estar, ele acabou encontrando o Duende Macabro. E o Duende Macabro era o Mago Supremo da realidade. Ou seja, tinha alguma coisa muito errada com aquela realidade. O Mago Supremo Duende Macabro perseguiu o Homem-Aranha pelas ruas. Só que o Homem-Aranha acabou entrando em um beco. E esse beco ficou meio nebuloso para o Duende Macabro, porque ele não conseguiu visualizar o Homem-Aranha que estava atrás de uma lata de lixo. E por que ele não conseguiu fazer isso? Porque o Cabeça de Teias teve a ajuda do verdadeiro Mago Supremo, o Doutor Estranho, Stephen Strange. O Stephen Strange ele havia meio que se tornado uma versão trash dele mesmo. Ele estava meio na pior. E o Homem-Aranha foi obrigado a pagar um lanchinho para entender o que estava acontecendo. Durante a comilança dos dois, o Stephen acabou contando para o Homem-Aranha que ele teve um artefato místico roubado de dentro do Sanctum. Esse artefato era capaz de mudar a realidade. E foi assim que aquela realidade ficou totalmente bizarra. O Doutor Estranho ofertou para o Homem-Aranha a possibilidade de aprender as artes místicas, só que o Homem-Aranha negou.
E o Homem-Aranha ficou muito preocupado com a tia May e resolveu ir para a casa dela para saber se ela estava bem. Quando ele chegou lá, ele teve uma grata surpresa, porque além da tia May estar bem, o tio Ben também estava vivo. E o tio Ben chamou ele para um chá, e eles começaram a conversar e estavam se divertindo muito. Só que no meio da conversa, o Duende Macabro acabou invadindo a casa dos seus tios e explodindo tudo, matando a tia May. E o pior de tudo é que o tio Ben pôs a culpa no Peter. E o Peter sabia que aquela realidade precisava ser alterada. Então ele voltou até o Doutor Estranho e aceitou a ajuda dele. E além da ajuda do Doutor Estranho, o Peter também teve a ajuda de uma versão alternativa da Gata Negra, que não era a Gata Negra que ele conhecia, mas sim a Natasha Romanoff. Era a Viúva Negra. Era um negócio muito louco. A Natasha era, na verdade, daquela realidade, a Gata Vermelha. E a Gata Vermelha, ela era apaixonada pelo Homem-Aranha. Ou seja, aquela realidade não era tão ruim assim. O Homem-Aranha, a Gata Vermelha e o Doutor Estranho foram juntos para Kamar-Taj. Lá no meio do caminho, eles encontraram o Morbius. O Morbius tentou atacá-los, só que o Doutor Estranho conseguiu abrir um portal para dentro de Kamar-Taj, evitando o vampiro. Só que, por alguma razão, o Homem-Aranha acabou voltando para enfrentar o Morbius. E ele acabou deixando o vampiro bem assustado. E o Doutor Estranho, no mínimo, intrigado. Porque havia alguma coisa de errado com o Cabeça de Teias. O Doutor Estranho e o Homem-Aranha, depois de se prepararem, foram enfrentar o Duende Macabro, que não estava sozinho. Ele tinha a ajuda do Barão Mordo. O Barão Mordo e o Duende Macabro juntos conseguiram anular o Homem-Aranha e o Stephen, e eles tiveram que fugir, deixando para trás a Gata Vermelha. O Stephen Strange desconfiava que a Gata Vermelha pudesse ser uma espécie de espiã para o Duende Macabro, já que ela fazia parte daquela realidade, enquanto somente o Homem-Aranha e ele não. E por eles dois serem os únicos que tinham a consciência da antiga realidade, o Doutor Estranho só conseguia confiar no Cabeça de Teias. E o Cabeça de Teias só conseguia confiar na paixão ensandecida que ele tinha pela Gata Vermelha. Então ele pediu para o Doutor Estranho para tentar ir resgatar ela. E o Doutor Estranho dificilmente erra. E dessa vez ele também não estava errado. Porque a Gata Vermelha acabou traindo o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, e eles acabaram parando no Reino do Pesadelo. Lá no Reino do Pesadelo, o Barão Mordo fez questão de mostrar para o Doutor Estranho que havia destruído o artefato, que na verdade era um livro. E o livro da realidade ele havia sido destruído por completo, impedindo que a realidade pudesse ser novamente remodelada. Ali naquele momento, o Doutor Estranho tinha perdido todas as esperanças. Ele estava desolado. E o Homem-Aranha tomou uma atitude muito louca. Como ele estava no mundo dos sonhos, ele decidiu invadir a mente de todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas acreditassem que o livro da realidade existia, fazendo com que o livro da realidade voltasse a existir. E ele usou aquele livro como um portal, atravessou ele e voltou para o Sanctum, muito mais poderoso do que antes. E ele não levou somente o seu simbionte, ele também levou o Doutor Estranho 2.0. O Mago Supremo havia recuperado os seus poderes, e com os poderes ele conseguiu facilmente dominar os seus inimigos e trazer a realidade que todos conheciam de volta. O Homem-Aranha ainda perguntou para o Doutor Estranho se ele não tinha visto a Viúva Negra. E o Doutor Estranho, ironicamente falando, perguntou para ele: "Eu acredito que você quis dizer Gata Negra, não?" Aí o Peter: Gata Negra. Eu nem sei por que eu falei Viúva Negra. Só que o Doutor Estranho sabia o porquê. Além disso, o Doutor Estranho perguntou para o Peter: "Peter, você sabe de onde veio essa roupa que você está usando?" E o Peter falou: a Felícia também me disse que essa roupa é meio estranha, mas eu gosto dela. Ela é bem funcional." E o Doutor Estranho simplesmente falou: "Pra mim, ela é bem esquisita." A terceira vez que o Homem-Aranha e o Doutor Estranho trabalharam juntos foi no desenho Ultimate Spider-Man. E dessa vez, o inimigo que eles tiveram que enfrentar foi o Pesadelo. O Punho de Ferro
é um cara bem místico e ele respeita muito as artes místicas. E quem é o mago supremo das artes místicas? O Doutor Estranho. Então depois que todo mundo caiu no sono, menos ele e o Homem-Aranha, o Punho de Ferro acabou levando o Homem-Aranha para o Sanctum e se encontrou com o Doutor Estranho. Lá o Doutor Estranho acabou levando eles para o Reino do Pesadelo e eles começaram a enfrentar o vilão. O Pesadelo usou todo tipo de truque contra o Punho de Ferro, que acabou sendo, digamos assim, preso dentro da realidade onde ele havia conseguido o Punho de Ferro contra o Dragão de K'un-Lun. E o Doutor Estranho foi meio que ridicularizado como se fosse apenas um mago de fachada e não verdadeiramente o Mago Supremo. Já quando o Pesadelo tentou fazer isso contra o Homem-Aranha, ele apelou muito, ele acabou usando a figura do Tio Ben. Só que o Homem-Aranha era muito bem resolvido com o erro que ele havia cometido, porque o Homem-Aranha assumiu o próprio erro. Ele sabia que o Tio Ben havia morrido por culpa dele, e ele vivia todos os dias da vida dele para ser um herói, justamente para que o erro dele nunca mais se repetisse. O Pesadelo não contava com esse tipo de esclarecimento do Cabeça de Teias e acabou sendo derrotado exatamente por brincar com os sentimentos das pessoas. E o Homem-Aranha salvou todas as pessoas de toda a realidade do monstro Pesadelo. Galera, eu tentei trazer 3 vezes que esses dois gigantes da Marvel acabaram trabalhando juntos e se apoiaram. Para mim, eles são heróis fantásticos e todas as vezes que eles se encontraram foi incrível. Então o hype pro filme com certeza tá muito elevado. Vai demorar um pouquinho para o filme sair, mas a expectativa é que faz com que tudo seja ainda melhor. Então se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí para dar aquela força e bora pro próximo vídeo!